Meu nome é Antonildes, eu sou médico cardiologista e com especialização em imagem cardiovascular, tomografia e ressonância cardiovascular, pelo Instituto do Coração, da Universidade de São Paulo. E hoje eu atuo no Instituto do Coração em projetos de pesquisa no campo da imagem cardiovascular. Então eu queria falar hoje para vocês de uma nova tecnologia disponível para os nossos pacientes lá no Instituto do Coração, que é o PIC, né, que é uma tecnologia no nosso tomógrafo mais avançado do Instituto do Coração, que ela nada mais é do que um algoritmo, né, um novo algoritmo de inteligência artificial, de aprendizagem profunda. É um algoritmo muito especial porque ele utiliza imagens muito boas, né, desse tomógrafo, de altíssima resolução espacial. Então a gente está falando de cortes de 0,25 milímetros e ele melhora ainda mais a nitidez, a resolução dessas imagens. É justamente essa a tarefa desse algoritmo, ele faz isso muito bem. Sobretudo em casos em que o paciente tem grande calcificação na coronária. Então imagina só uma coronária de 5, 3 milímetros com uma grande quantidade de cálcio. Isso por muitas vezes causa artefatos, né, na coronária e dificulta às vezes a gente entender se aquela doença ela é uma doença mais grave ou menos grave, se tem uma obstrução na coronária ou se não tem. Então, às vezes, dependendo da experiência do radiologista, o erro pode ser bem relevante. E muitas vezes o paciente, quando a gente erra dizendo que tem uma lesão importante, ele se submete a outros exames invasivos, como cateterismo, de forma desnecessária. E quando a gente fala que não, muitas vezes eles têm uma lesão importante lá na coronária que deveria ser avaliada com outros exames adicionais. Então, a tecnologia que permite a gente visualizar esse tipo de caso, que é bastante comum, diga-se de passagem, né? O paciente, sobretudo idosos, diabéticos, ter essa calcificação importante nas coronárias. Outra situação também que é muito comum a gente ter essa dificuldade, o radiologista, é quando o paciente coloca stent. É uma tecnologia muito utilizada hoje para tratamento dos pacientes que têm doença nas coronárias, né, para prevenir que ela tenha infarto, a pessoa colocar um stent nas coronárias. E depois a gente precisa ver se esse stent está ok ou não. Um exame super indicado e não invasivo é a tomografia de coronária. E antigamente a gente tinha muita dificuldade de ver esses stents. Com essas novas tecnologias como o PIC, a gente consegue ver muito melhor esses stents, né? Então, para segmento desses pacientes, trouxe essa grande facilidade também. O grande benefício é a gente melhorar a qualidade do nosso diagnóstico, né? O radiologista, quando ele está laudando, e ele se depara com essas calcificações, né, aqueles scores de cálcio, principalmente maior que 400, né, um número muito alto. E muitas vezes a gente, na nossa prática, a gente fica em dúvida em relação a essas lesões, em como classificar. Então isso demanda um pouco de tempo, a gente precisa ficar vendo várias imagens em vários blocos, e novamente isso é muito relacionado à experiência do radiologista também, mas na média a nossa acurácia de diagnóstica, o nosso nível de acerto ali, ele não é tão bom, né, quanto em outras situações. Da mesma forma com o stent. Então isso, a gente que é radiologista, a gente sabe que essa é uma grande dor, né, no nosso dia a dia. Que a gente quer acertar o diagnóstico do nosso paciente, né? Então essas situações são situações bem desafiadoras e que esse é o tipo de tecnologia que ajuda bastante a gente no dia a dia. E para quem quiser ter mais informações, a gente tem no próprio site da Canon, a gente tem uma parte de publicações lá, e tem um white paper sobre esse assunto, mostrando alguns exemplos, né, de como que é com e sem essa tecnologia. Eu acho que é muito atrativo para o médico que trabalha com isso ver essa diferença, né? E também para o público leigo também ver que isso já é algo que está no dia a dia dos pacientes, né? Então é legal você ver que a inteligência artificial já está sendo aplicada com novos produtos que ajudam a pessoa que está na ponta, né? O médico e o paciente também que se beneficia com tudo isso. Então lá está esse material.